Olá, amados irmãos e irmãs. Estamos aí para mais um encontro, onde nós vamos falar sobre a direção espiritual. No último encontro, quando falamos dos mandamentos, aí voltamos a falar do sacramento da penitência e como devemos confessar. E eu falei que neste próximo encontro iríamos estar falando um pouco sobre a direção espiritual, a diferença entre direção espiritual e confissão. Então, desde já, eu peço a você a compartilhar com seus amigos, seus parentes, para que também possam eles buscarem desta formação conosco. Vamos iniciar nos marcando com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, irmãos e irmãs, direção espiritual. Para falar de direção espiritual, primeiro vamos entender a penitência e a direção espiritual. Quando nós buscamos a confissão, então quando você for buscar o sacramento da confissão, você vai diante do padre para receber a absolvição de um pecado cometido. Algo que você fez que não agradou a Deus, que não foi do agrado de Deus, uma coisa que contrariou Deus. Aí você vai buscar na pessoa do sacerdote o perdão deste pecado. Então, o sacramento da penitência ele obtém a misericórdia divina, o perdão das ofensas feitas a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a igreja, aquilo que feriu a Deus. Então, amados irmãos, todos os fiéis católicos, quando buscam o sacramento da confissão, eles têm que primeiro examinar a consciência, ter consciência que errou, que cometeu o pecado, buscar o arrependimento, buscar a confissão. E o que é a direção espiritual? O nome já diz, direção. Então, eu buscar rumo na minha vida, naquilo que diz respeito à vida espiritual, ou à vida moral. Se eu percebo que eu não estou bem, eu devo buscar alguém que me oriente na minha vida. Então, o que nos diz? A direção espiritual, por sua vez, ela consiste na arte de conduzir as almas progressivas desde os começos da vida espiritual até o cume da perfeição cristã. Então, é o momento que você percebe que você não só cometeu um pecado. Quando comete o pecado, você busca a confissão e se reconcilia com Deus, se reconcilia com a igreja. Você busca a direção espiritual quando você percebe que algo ainda está te incomodando, que você não está bem com algo. Então você busca na pessoa do seu diretor espiritual uma direção. Mas, por exemplo, você pode estar numa vida de oração fria, desanimado de rezar. E o que tem te levado a essa frieza na oração? Então, isso que você vai fazer, você vai buscar esse seu diretor espiritual para que ele possa te dar uma direção, te dar um norte. Então, a direção espiritual ela é justamente isso. A confissão e a direção espiritual, elas são bem distintas. É bom a gente entender isso. São bem distintas. Às vezes nós vamos atender confissão e chega uma pessoa e começa a fazer praticamente uma direção, onde ela começa a contar a vida dela, os seus problemas. E não é isso. Isso aí é o momento onde você vai marcar um momento com o padre, você vai se sentar com o padre e ali, por sua vez, o padre vai te direcionar. Se você deseja ser absolvido de seus pecados, você vai até o padre e procura, olha, padre, eu vim aqui porque eu estou arrependido de ter pecado. Confissão. Direção espiritual. Se você deseja ajuda na sua vida espiritual, procure o padre, mas num momento separado, não no momento de confissão. Procure o padre num momento separado e ali sim você vai fazer com ele a sua direção espiritual. Não é também um tratamento com um psicólogo que você vai fazer ali. Você não vai estar diante de um psicólogo. É um diretor espiritual. É uma pessoa que vai te conduzir nos momentos difíceis. Às vezes você pode estar passando por uma dificuldade familiar e o padre vai te dar uma direção naquilo que diz respeito à igreja. Ele vai te chamar uma reflexão. Então, não buscar
direção espiritual como se estivesse buscando ali um psicólogo, buscando uma pessoa para te mostrar isso que eu devo fazer ou aquilo que eu devo fazer. A confissão é um dos 7 sacramentos que a igreja nos oferece. E a direção espiritual é uma reunião ou uma série de encontros com o seu diretor espiritual. Um sacerdote, ou até mesmo tem muitos que têm um leigo, ou um religioso, aliás, como o seu diretor espiritual. Uma pessoa que é próxima de Deus, uma pessoa que busca Deus e vai dar uma direção. Então, nem sempre o sacerdote é um diretor espiritual. Pede-se que tenha um sacerdote que você possa ter a direção espiritual, mas o seu confessor é separado do seu diretor espiritual. Pede-se que busque sempre diferente. O seu diretor espiritual pode ser um sacerdote, mas o seu confessor, uma outra pessoa. Assim como nós tivemos com a pessoa, como nós temos nos seminários. Nos seminários, todos nós seminaristas, quando seminaristas, temos ali uma pessoa que vai nos dirigir, vai ser o nosso diretor espiritual. Porém, nós precisamos nos confessar, e o nosso confessor nunca é o diretor espiritual. Justamente pelo fato de que o diretor espiritual e o confessor são duas coisas distintas. O diretor espiritual ele vai te dar uma direção, enquanto o confessor ele vai te perdoar dos seus pecados. Que nós, amados irmãos e irmãs, possamos entender bem a necessidade que nós temos de confessar e separar essas coisas, direção espiritual e confissão. Quando você buscar o sacerdote para confessar, nós pedimos muito que a pessoa faça um exame de consciência. Por que o exame de consciência? Para ela chegar no padre e falar os pecados. Aí ela vai fazer a sua confissão, vai buscar a reconciliação com Deus, reconciliação com o próximo, reconciliar-se consigo mesmo. Então a pessoa vai buscar isso quando ela vai confessar. Ela fazendo o exame de consciência, ela vai chegar diante do sacerdote com mais facilidade para externar os pecados. Só lembrando, no encontro passado, quando falávamos do sacramento da confissão, de como se confessar, eu falava disso. Nós precisamos, quando vamos confessar, examinar bem a consciência, para não cair no risco de chegar lá e ficar tentando enrolar, ficar tentando enganar até o padre. Não, nós devemos chegar ali e confessar os pecados. Cheguei ali, padre, meu pecado é esse, esse e esse. Peço a Deus o perdão do padre, a penitência. Então, pronto, você vai fazer isso. Vai chegar lá e só confessar os seus pecados. Direção espiritual, você vai chegar naquela pessoa que você tem como seu diretor, sentar com ele, marcar o dia com ele, se sentar e colocar ali para ele toda a sua vida, aquilo que você precisa ser direcionado. Se você está com uma necessidade na vida de oração, chega para ele e fala, olha, eu estou assim, eu estou frio na oração. Até mesmo algumas pessoas chegam com problema familiar, relacionamento, marido e mulher, esposo, esposa, chegam ali para partilhar com o padre, vai fazer a sua direção com o padre. Então chegar, nesse momento sim, é o momento de você marcar e ter um horário com ele. Por isso eu dizia que é necessário que se marque alguns encontros. É necessário que marque alguns encontros. Ou que você vá lá, faça a sua direção, tendo a oportunidade de voltar outra vez, volte. Busque também fazer leituras espirituais, isso vai te ajudar muito. Para quando você chegar diante do sacerdote, você chegar com mais claridade na sua direção. Busque as histórias dos santos, busque ler um livro que fale da direção espiritual. E você vai ter facilidade para fazer a sua direção. Então, que fique claro para você, para nós, essa certeza de que nós precisamos sempre nos confessar. Mas a direção espiritual é para organizar a minha vida. Se a minha vida está bagunçada, eu preciso de uma direção. Se eu estou tomando rumos errados, eu preciso ter uma direção em Deus. E que você
possa estar fazendo isso a partir de agora. Saiba de separar essas duas coisas, né? Saiba separar a confissão da direção espiritual. Às vezes o padre está lá atendendo confissões, é o dia da confissão, e você chega para fazer uma direção. Isso até atrapalha naqueles que estão ali para se confessar. Chega na sua paróquia várias pessoas para se confessar, e chega um e fica lá com o padre, ao invés de se confessando, fazendo uma direção. Seria até bom se os padres tirassem um dia, né, somente para a direção espiritual, que naquele dia ninguém iria para outra coisa, somente seria de direção. Assim como muitas paróquias já têm o seu dia de confissão, um horário reservado só para a confissão, que você possa separar direção espiritual de confissão, sabendo que são duas coisas distintas, a direção espiritual e a confissão. E nós, cristãos, devemos buscar a direção espiritual, uma vez que somos pessoas limitadas, temos nossos problemas no trabalho, nos nossos estudos, na vida amorosa, na vida pessoal, familiar. Então, nesses momentos que nós começamos a perder as rédeas da vida, é o momento de nós retomarmos a rédea, mas buscando ali sim uma direção. E é bom, volto a lembrar, separar também de uma terceira via, né, que nós tomamos, quando nós pensamos que direção espiritual é um momento com o psicólogo. O psicólogo tem o seu momento lá, que é diferente da direção espiritual. Então, não vá fazer também um acompanhamento psicológico com o padre. Vá lá para um momento espiritual, para fazer a sua direção. Tomar rumo, como eu acabei de dizer, né? Se você deseja ser absolvido dos seus pecados, vá à paróquia, encontre com o sacerdote e busque o perdão do seu pecado. Se reconcilie com a igreja, com Deus e consigo mesmo. Mas se você deseja uma direção espiritual, marque o horário com o padre. Marque um dia e vá lá para que ele possa ajudar na sua vida espiritual, para que ele possa te dar uma direção. Então eu espero que este encontro tenha te ajudado. Eu falei que ia estar neste encontro dando uma reforçada, dizendo essa diferença da direção e a confissão, para que nós não nos perdêssemos diante disso. Quando você for confessar, busque somente a confissão. O dia que você precisar se confessar, marque com o padre. Vá no escritório da paróquia e fala com a secretária ou fale até mesmo com o padre que você quer uma direção espiritual e ele vai reservar um horário para te atender, que é diferente da confissão. A confissão é mais breve e a direção exige um tempo maior. Fique aqui este encontro que é breve, né, bem rápido, esse encontro que a gente está fazendo, só para que nós possamos separar direção espiritual de confissão, tá bom? Eu agradeço pela sua participação, peço mais uma vez que você possa compartilhar com seus parentes, com seus amigos e até mesmo fale para eles dessa diferença da confissão e da direção espiritual, para que facilite também para as outras pessoas que ali se encontram para se confessar e até mesmo para aqueles que querem fazer uma direção e não sabem como chegar no padre. Digam a eles, marquem um horário com o padre, vai lá e faça a sua direção espiritual. Se tem o dia da confissão, vá lá somente se confessar. Então agradeço a você mais uma vez. Vamos pedir a Deus que possa nos abençoar as pessoas, né, que estão nos acompanhando neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.